Essa é uma apresentação de slides em relação ao 9º ano e é uma homenagem especial para o Hugo, para o Flávio, João Pedro, a Rafaela, a Raquel e a Renan. São alunos do 9º ano do ENAC, tá? Vamos começar então. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, olha, onda. Como é que é essa perturbação? Perturbação, eu queria que vocês entendessem que o meio, ele pode ser, por exemplo, uma régua daquela de plástico. Se você segurar de um lado da régua e balançar do outro lado com a mão, ela vai vibrar para cima e para baixo. Aquilo é uma perturbação de qual meio? Do plástico da régua. Então, eu posso movimentar uma corda. Então, vamos lá, ó. Eu posso movimentar uma corda, eu posso movimentar a água, eu posso movimentar o ar, não é isso? Esses são meios que eu posso movimentar, ó, corda, água, ar, água. E eu queria que vocês percebessem o seguinte, olha, se eu produzir um movimento só, esse movimento ele vai se esticar pela corda inteira, isso se chama pulso. Se eu provocar uma ondinha só. Quando eu tiver mais movimentos, aí eu tenho a onda. Então, quer dizer que onda é uma sequência. Não é apenas um movimento isolado, é uma sequência, correto? Continuando, vamos lá. Então, olha lá, nós estamos chique, tá até em espanhol. Uma vez, se for só uma vez, eu tenho aquilo que é chamado de pulso. Várias vezes, eu pego essa corda e vou balançando a corda sem parar. O que eu tenho? Um trem de ondas. Está escrito assim porque é em espanhol, viu, gente? Eu tenho um trem de ondas quando são várias vezes. Olha lá como é que a corda parada fica. Ela fica assim esticadinha. Se eu agitar a corda para cima e para baixo, uma única vez, o que eu tenho? Um pulso. Se eu tiver um conjunto de pulsos, várias vezes fizer o movimento, eu tenho aquilo que a gente chama de onda. Então, a onda seria o quê? Uma perturbação, uma sequência de perturbação do meio. Qual meio? O ar, a água, uma corda, uma régua, qualquer objeto, tá? Um galho de árvore. As ondas, elas seguem uma certa classificação. São 3 classificações. A primeira, gente, é quanto à natureza. Como é que é a classificação da onda quanto à natureza da onda? Ou ela é mecânica ou ela é eletromagnética. O que é uma onda mecânica? A onda mecânica é aquela que ela precisa de um meio material. O que é esse meio material? Esse meio material, ele pode ser o ar, ele pode ser a água, ele pode ser o vidro, o azeite, pode ser uma parede, etc. Olha, meio material é aquilo que existe e ocupa lugar no espaço. Se eu precisar para transportar a onda de um meio material, é uma onda mecânica. Mecânica vem de movimento, movimentar o meio. Por exemplo, a onda que acontece no mar, essa mão batendo nas ondas se formando, olha lá as ondas se formando. Então, essas ondas que se formam aqui, ó, são características de uma onda que é mecânica. Qual é o meio que está transferindo toda essa energia e movimento? A água aqui.
Aqui nesse exemplo de baixo aqui, eu quis representar o som. O som, gente, ele vai produzir, aí as ondas não são como essas de cima. Como é que são essas ondas? Olha, as moléculas do ar, elas vão umas empurrar as outras. Tem hora que elas ficam mais juntinhas, a gente fala compressão, e essa região aqui, ó, tem moléculas, olha lá, só que são em menor quantidade, rarefação. Depois, novamente, compressão. Depois, rarefação. Como se fossem cascas de cebola, né? Você tem uma parte com a cebola, outra parte vazia. Casca da cebola, vazia. E isso, olha só, isso aqui é uma fonte sonora, ó. Isso daqui é uma caixa de som, tá? Fonte sonora emitindo som. E olha lá o ouvido que vai receber essa perturbação do meio. Qual é o meio? O ar, por exemplo. O som se propaga no ar, se propaga na água, que eles estão representando no ar. A onda eletromagnética, ela tem como característica principal, ela não precisa de meio material. Ou seja, ela se propaga, guardem bem isso, se propaga no vácuo. O que é vácuo, gente? É onde não tem matéria nenhuma. Então, eu poderia dizer para vocês que são as ondas eletromagnéticas. Depois vocês vão ver que onda eletromagnética é aquela que caminha de acordo com eletricidade e magnetismo. Mas essas ondas eletromagnéticas, o exemplo principal, gente, é a luz. A luz que a gente enxerga, nós vamos chamar de espectro visível. Quem que é o espectro visível? É aquela luz que você vê, né? E a luz que a gente enxerga, ela tem aquelas cores, né? O vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Agora tem também a radiação que a gente não enxerga. Essa tabela é muito importante, olha. São ondas eletromagnéticas. A gente não enxerga, mas tem uma utilidade muito importante no nosso dia a dia. O infravermelho. O infravermelho, na realidade, ele é o calor. Lembra do micro-ondas? Ali a gente tem ondas eletromagnéticas, certo? Que vão aquecer o alimento dentro do micro-ondas. Nós temos o radar, as ondas de televisão, as ondas de rádio, que são muito importantes. Essas ondas todas, elas se propagam mesmo no vácuo, viu, gente? Não precisa ter ar nenhum, não precisa ter nada. É por isso que eu consigo mandar um sinal daqui para a Lua, para Marte, e vice-versa. As sondas ou equipamentos espaciais que estão lá em outros planetas, eles mandam sinais. E entre a Terra e outros lugares, existem regiões vazias, que não tem ar, não tem nada, certo? O raio-x, a radiografia, também são ondas eletromagnéticas. Os elementos radioativos são um perigo, porque eu não vejo, mas eles estão emitindo o quê? Emitindo ondas, né? Que têm grande poder de penetração. Penetram a matéria, penetram os ossos, penetram as células. Nós não vemos, mas... E uma coisa em comum que tanto onda mecânica quanto eletromagnética tem é que toda onda, toda, sem exceção, independente do tipo, transporta energia. Por isso que uma onda do mar, essas mecânicas, onda do mar, tem grande poder de destruição, porque transporta aqueles volumes enormes de água. As ondas eletromagnéticas, pensa naquele calor enorme do micro-ondas, que é capaz de queimar coisas,
ou dos elementos radioativos que são capazes de matar as pessoas, são grandes quantidades, a luz do sol, né? Que é capaz de promover evaporação, esse movimento dos ventos, os furacões, tufões, é tudo por causa da energia solar, né? Então, grandes quantidades de energia são transportadas pelas ondas, certo? Vamos para frente. Ó, agora, as ondas também podem ser quanto à direção de vibração, transversais ou longitudinais. Então, vamos entender isso. A vibração é como é que a gente balança o objeto ou o meio onde vai se propagar a onda. A direção da vibração, gente, ela pode ser, olha essa mãozinha aqui, ó. Se essa mão vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, ela vai chacoalhar essa corda aqui, vai formar essas ondas aqui, ó. Então, o que nós vamos ter aqui no caso? Nós temos uma direção de vibração perpendicular à propagação. O que é propagar? Propagar, gente, é a mesma coisa que caminhar, é o caminho. Então, como é que é o caminho? Ó, o caminho é daqui para cá, ó. De A para B é o caminho. Mas como é que é a vibração? Para cima, para baixo. Vocês estão vendo que o caminho, ele é assim. E a vibração é assim, ó. Então, eles são perpendiculares. O caminho é horizontal e nós temos, nesse exemplo aqui, a vibração vertical. Quando forem perpendiculares, nós diremos que a onda é do tipo transversal. Trans quer dizer perpendicular, ó, transversal. Vou cortar tudo isso aqui, ó, é perpendicular. Agora, como é que é a longitudinal? Longitudinal, gente, é vai, vem, vai, vem, vai, vem. Aí, vejam, como é que é a propagação? Como é que é esse caminhar? O caminhar aqui está horizontal. E a vibração também é horizontal. Então, quer dizer que tanto a propagação quanto a vibração, olha aqui embaixo, ó, vibração e propagação têm o quê? O mesmo sentido. Quando tem o mesmo sentido, nós dizemos que as ondas são de que jeito? Longitudinais, certo? A propósito, um exemplo muito importante, vamos para a lâmina seguinte, né? E essa daqui seria assim, ó, a transversal numa corda e a longitudinal em molas, certo? Essa longitudinal aqui, ó, esse desenho todo aqui, ó, mola. Você pega aquela molinha que a gente compra, né? Aquelas molas, ó, balança a mola, ela vai e vem. Ela tem uma região que a mola fica mais folgadinha, a gente chama de rarefação, compressão. Rarefação e compressão. E vai indo, tá bom? E aí é lógico que toda vez que esse movimento se propaga, a gente tem um pulso. Vamos em frente. Olha o exemplo principal. Adoro esse exemplo. O exemplo principal, em cima aqui, gente, é a luz. Isso daí é um monitor de TV, de computador, não interessa. A luz, como é que é a luz? A luz, gente, ela se propaga dessa maneira aqui, ó. Propagação horizontal, olha a propagação. Propagação. Mas como é que é a vibração? Essa perturbação aqui, ó, é a vibração. É para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não são perpendiculares, ó.
perpendicular. Então, a luz, guarda isso, extremamente importante, é transversal, certo? Já esse aqui de baixo, ó, o aparelho de som aqui, ó. Aparelho de som, o som, como é que é? Olha, na realidade, vocês vão imaginar então o ar aqui, ó, o ar, certo? Vai ter uma região de compressão, rarefação, compressão, as ondas ficam mais juntinhas, rarefação, compressão, rarefação, até chegar no ouvido da pessoa. Então, como é que é isso? Olha, vai empurrando as camadas de ar nessa direção. Aqui é a propagação, como é que a onda está caminhando? Propagação. A onda vai empurrando uma camada na outra camada, na outra camada, na outra camada. Propagação. E como é que é a vibração? A vibração é assim, ó. Para frente, para trás, para frente, para trás. Entenderam? Para lá, para cá, para lá, para cá. Na mesma direção. Isso daqui seria a vibração. Como tem o mesmo sentido, a gente diz que essas camadas de ar, né, quando elas vão batendo uma nas outras até chegar no ouvido da pessoa e a pessoa escutar, é longitudinal. Longitudinal. Pronto, vamos para a lâmina seguinte, certo? Então, na lâmina seguinte, ó. Opa, não foi? Lâmina seguinte, nós temos a última classificação quanto a das ondas, né? Quanto à direção de propagação. Como é que propagação, já falei para você, propagar é caminhar. É o caminho, a trajetória, o caminho. Como é que é esse caminho da onda? Unidimensional, só tem uma dimensão. No caso aqui, vocês estão vendo esse menininho aqui, ó, que ele tá balançando o quê? Uma corda. Então, a propagação, quando ela é unidimensional, é em cordas, cabos, fios, etc. É quando tem uma só direção, olha, uma direção, uma. Agora, olha como é que é a bidimensional, olha, duas dimensões. É numa superfície. Superfície. Ué, como superfície? As ondas na superfície da água, olha lá, eixo X, eixo Y, ou seja, espalha em toda a superfície da água. Aí nós temos ondas bidimensionais. As ondas que se propagam na água são bidimensionais. As ondas em cordas, cabos e fios são unidimensionais. E o que é tridimensional? Tridimensional é a luz e o som. As duas são tridimensionais. Porque olha a luz, gente. Se eu tiver à direita dessa lâmpada, à direita, à esquerda, abaixo, acima, para frente, para trás, para todo lado eu vejo a luz, não vejo? Por isso que é tridimensional, tem 3 dimensões. O som eu escuto se eu tiver à direita, se eu tiver à esquerda, se eu tiver abaixo, se eu tiver acima, se eu tiver longe, em 3 dimensões. O som espalha para todo lado, então é tridimensional, correto? Agora, dá uma olhadinha para isso aqui, olha. Quais são os elementos que compõem uma onda? Primeiro, toda onda, gente, ela tem aquilo que a gente chama de crista. Crista é essa parte aqui, ó. É a parte mais alta. Isso é chamado de crista. Mas e o que é o vale? Vale é a parte mais baixa. Ó, esse pontão que eu tô fazendo aqui, ó. Isso daqui são os vales. É a parte mais baixa da onda.
Então, toda onda tem crista, parte mais alta, vale, parte mais baixa. Aí vocês podem falar, e quando tiver naquela forma, como, por exemplo, o som, compressão, rarefação, compressão, rarefação, né? O som vai batendo uma camada na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, até chegar no ouvido da pessoa. Eu não sou boa desenhista, mas imagina que isso daqui é a orelha, né? E o ouvido interno, tá? Então, até chegar no ouvido da pessoa, eu tenho essas regiões. Essa parte aqui, onde o ar fica mais comprimido, seria a crista. E o meio aqui, onde tem essa rarefação, quer dizer, o ar fica rarefeito, rarinho, pouco, é a parte que a gente chama de vale. Interessante, né? Aí depois aqui novamente eu tenho outra crista, aqui novamente eu tenho outro vale, até chegar no ouvido da pessoa. Certo? Vamos continuar. E o comprimento de onda, gente, olha, esse comprimento de onda é a distância de uma crista até outra. Tá vendo essa letrinha aqui, ó? Essa letra em grego, ela se chama lambda. Lambda. Esse B é mudo, ou letrinha, não ajudou muito, né? Mas é a letra lambda. O que ela representa, essa letra lambda? O comprimento de onda. Tá? Olha lá, vocês treinam um pouquinho, olha lá, comprimento de onda, letra lambda. É a distância entre uma crista e outra, ou então pode ser também, viu? Entre um vale e outro. Olha o lambda aqui também. E sabem, se eu fizer esse desenho, por isso que eu deixei espaço em branco, ó. Se eu fizer esse desenho aqui, ó, isso aqui é uma onda completa. Sabiam? Ó, isso aqui é chamado de nível de referência. A onda começou aqui. Gente, ela subiu, desceu, né? Subiu, desceu. Novamente, daqui para frente, vocês concordam que vai ser uma nova onda? Deixa eu espichar isso aqui, ó. Vai começar outra onda, ó, segunda onda. Então, quer dizer que daqui para cá é um desenho completo, ó. Isso aqui é um desenho completo. Então, isso aqui, se eu pegar esse espaço, eu vou grifar aqui, ó, daqui até aqui, isso que eu acabei de desenhar também é lambda, ó, é o comprimento de onda, tá bom? Então, onda é isso daí, ou de crista até crista, ou de vale até vale, ou então assim, olha lá, ó, uma onda completa, tá? Mais uma coisinha que eu queria falar com vocês, olha, uma onda, se eu desenhar aqui o nível de referência, olha aqui em cima, e eu vou desenhar aqui a onda dessa maneira, eu posso dividir ela em 4 partes, olha aqui, ó. Assim, ó, quer ver? Aqui e aqui, ó. Toda onda é assim, olha, ela tem essa primeira parte, quando ela tá subindo, ó. Depois essa parte aqui, ó, quando ela tá descendo. Essa outra parte aqui, ó, quando ela tá descendo aqui na parte mais baixa. E outra parte aqui, ó, quando ela tá subindo. Isso é muito importante para a gente analisar, por exemplo, se eu tiver um desenho assim, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Terminei aqui. Quantas ondas eu tenho nesse meu desenho, ó? Vocês vão pensar assim, olha lá, ó. Daqui até aqui, uma onda, ó. Uma. Daqui até aqui, 2, ó. Formou a onda completa. Daqui até aqui, 3 ondas. E mais essa parte aqui, ó. Não ficou faltando o resto aqui, gente? Então, isso aqui seria meia onda. Então, eu tenho 3 ondas e meia aqui. Tudo bem? Vamos continuar. E o que
amplitude. Amplitude, gente, é a distância desse nível pontilhado. A propósito, esse nível pontilhado se chama nível de referência. Ele é um nível médio que corta a onda sem a parte mais alta nem a mais baixa, tá? Então, esse nível médio, ó, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, onde eu tô pintando, eu tenho uma amplitude. Daqui até aqui, na parte mais baixa, eu tenho uma amplitude. Novamente, ó, do lado de cá, eu tenho o quê? Uma amplitude. Aqui, eu também tenho uma amplitude. Então, a amplitude seria a distância entre o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma onda até o nível de referência. Certo? Isso daí, gente, são os princípios, a parte mais importante que a gente tem em relação às ondas. Então, toda onda ela tem crista, vale, comprimento de onda e amplitude. A propósito, tanto o comprimento de onda quanto a amplitude, eles podem ser medidos em metros. Deixa eu colocar aqui do lado. Eles podem ser medidos em metros, pode ser medido em centímetros, pode ser medido em milímetros, certo? São valores de comprimento, tá bom? Isso daí são elementos muito importantes da onda. E é isso aí que eu queria falar com vocês nesse primeiro vídeo. Depois nós vamos fazer um desenho da onda e colocar esses elementos da onda. Eu vou pedir a vocês, mas as orientações vão estar no nosso grupo agora, certo? Também tem orientações sobre os exercícios que eu quero que vocês respondam, mas o básico é isso por enquanto, tá?